Olá, tudo bem? Meu nome é Priscila, eu sou psicóloga clínica e hoje eu quero falar de um tema muito presente na vida das pessoas, que é o impacto das redes sociais no nosso dia a dia. Você já percebeu que depois de um tempo olhando muito o seu feed, vendo a vida das pessoas aparentemente perfeitas, você acaba se sentindo mais desanimada, frustrada e até mesmo ansiosa? Nesse vídeo eu vou te apresentar 3 pontos para te explicar por que isso acontece do ponto de vista psicológico, baseado na terapia cognitivo-comportamental, que é a abordagem que eu trabalho com os meus pacientes. Se você já sentiu isso e quer aprender a como proteger sua saúde mental, fica comigo até o final. Que eu gostaria de trazer é a ilusão de uma vida perfeita. Se a gente constantemente fica ali no Instagram, nas redes sociais, olhando as fotos das pessoas, a gente tem a impressão de que todo mundo tem uma vida perfeita, uma vida de fotos bonitas, um relacionamento perfeito. E o que acontece? A gente acaba colocando esse como um padrão para o nosso cérebro. Então, o nosso cérebro começa a entender que esse é o padrão da norma. Esse é o normal. Quando o nosso cérebro passa a interpretar essas imagens como um padrão, um pensamento automático que vai vir na sua cabeça é: por que a minha vida não é assim? Por que a minha realidade não é como a do Instagram que eu tô vendo aqui? Esse tipo de comparação gera uma constante ansiedade e um sentimento de inadequação. Uma das técnicas que a gente usa em terapia para trabalhar isso é a reestruturação cognitiva, que seria te ajudar a se perguntar se isso tem uma comparação justa com você mesma. Então, uma pergunta que você pode se fazer é: essa comparação que eu estou fazendo, ela é justa comigo? Essa vida que eu estou vendo nas redes sociais, ela é real ou ela é apenas um recorte que foi escolhido para colocar ali? E tente substituir esse pensamento por um pensamento um pouco mais saudável, como: eu posso estar tendo dificuldades na minha vida, mas isso não significa que eu estou falhando. O ponto 2 que eu separei é: a comparação corrói a autoestima. A comparação hoje em dia virou algo quase como automático. A gente abre o nosso celular e começa a olhar a vida das outras pessoas. Isso é muito perigoso, porque você está comparando os seus altos e baixos que você já conhece com o palco da vida de alguém, com o melhor da vida de alguém. Isso faz com que você acabe se sentindo mais infeliz, se sentindo incapaz, sentindo que você está atrasada na vida e que as coisas não dão certo só pra você. E a gente começa a ter um olhar muito sobre nós, como se somente nós estivéssemos fracassando. Uma técnica que eu utilizo bastante com os meus pacientes é ajudá-los a focar no progresso próprio deles. Então, ao invés de olhar para o outro, o que eu posso olhar na minha própria jornada, né, naquilo que eu já conquistei, né, comparando com a minha própria versão do ano passado, por exemplo. Quais foram as minhas conquistas? E aqui a minha sugestão é que você faça até um diário, ou até mesmo uma anotação das suas próprias conquistas, do seu progresso, daquilo que você sente orgulho de você mesmo. Não menos importante, o ponto 3 é: a insegurança virou um produto. Infelizmente, hoje, nas redes sociais e na internet, as pessoas prometem lucrar muito com as nossas inseguranças, vendendo produtos, vendendo transformação de vida, e nós ficamos vulneráveis a essas mensagens que prometem transformar a sua vida. A gente acaba ficando refém até dessa validação externa, de que alguém diga que você é bom, de que alguém diga que você é bonita. E a gente precisa construir essa autoestima de dentro, a gente precisa fortalecer o nosso senso próprio. E a melhor técnica para isso da TCC é o teste de evidência. Então, busque evidências na sua própria vida que comprovem que essas suas inseguranças são mentiras. Se eu me sinto insuficiente em relação aos meus estudos, que eu tente melhorar a minha qualidade dos meus estudos para eu ter evidências, para eu ver nas minhas notas, para eu ver resultados concretos daquilo. Né? Então, uma pergunta que você sempre tem que se fazer: o que eu posso melhorar e o que eu já estou fazendo, né? Porque às vezes a gente não reconhece o nosso esforço também, a gente só reconhece ali o ponto de chegada. Então, essa é uma forma de você monitorar também o seu próprio progresso.
É importante lembrar que você não está fracassando só porque a sua vida não é perfeita como das redes sociais ou como das pessoas que você segue. Talvez o que está realmente acontecendo é que você está tentando se encaixar num padrão que muito provavelmente nem existe. E muitas vezes nós temos pensamentos muito distorcidos sobre a nossa vida e sobre a vida das outras pessoas. E na terapia cognitivo-comportamental a gente aprende a ter um olhar mais de acordo com a realidade, a identificar as nossas emoções, a questionar os nossos pensamentos. Isso nos ajuda a diminuir a ansiedade e nos sentir mais autoconfiantes com a nossa própria história. Se esse vídeo fez sentido para você, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal e comentar quais outros tipos de vídeo você gostaria de ver aqui. Até a próxima!